Sejam bem-vindos, empreendedores, colegas contadores. Estamos iniciando mais um episódio do Conta aí, Contador, né? Hoje nós temos uma presença ilustre aqui, nosso amigo, presidente do Conselho de Contabilidade, Felipe Guerra, né? Felipe Guerra, antes de eu falar um pouco do currículo dele, eu tive o prazer de fazer um dos cursos dele há muito tempo atrás, né? Ainda fui no colégio ali, aquele bairro Modubim, Parangaba, foi num colégio que teve um curso, né? Era um curso de formação de analista fiscal, FAF, acho que foi um dos inícios, né? Tive o prazer de participar, né? De ser aluno do Felipe Guerra, acompanhei um pouco a trajetória dele enquanto contador e agora realmente como nosso presidente aqui do nosso Conselho de Contabilidade, né? E agradecer demais a oportunidade que você está nos dando de conversar, né? De dialogar um pouco sobre contabilidade, sobre empreendedorismo, né? Que é algo que eu digo, né? Se os empreendedores todos deixassem de ser empreendedores e passassem a ser empregados, nosso país infelizmente pararia, né? E nós criamos esse canal com o objetivo de ajudar você, empreendedor, a entender um pouco sobre essa linguagem muitas vezes complicada, né, de tributos, de impostos, de contabilidade e tudo, e que nós temos aquela ideia de que o contador ele só serve para gerar imposto. Infelizmente, nós queremos mudar um pouco esse seu entendimento, né? E acredito que o Felipe Guerra é a pessoa mais indicada para também nos ajudar nesse entendimento, né? O Felipe ele é contador, tributarista, né? Hoje ele está presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Ele é doutor em Ciências da Informação pela Universidade Fernando Pessoa, em Portugal, mestre em Administração e Controladoria pela Universidade Federal do Ceará. Ele é membro da Academia de Ciências Contábeis do Estado do Ceará, coordenador e professor de pós-graduação no IPOG Brasil e autor de obras nas áreas de contabilidade, tributos, empreendedorismo. Ele é sócio fundador do grupo Compliance, Contabilidade, Consultoria e Educação, e foi eleito o segundo contador mais influente do país, né? Eu acompanhei essa votação, votei em você também, tá? E gostaria que você falasse um pouco, né, sobre os desafios que está iniciando aí como presidente do nosso Conselho de Contabilidade, falasse um pouco sobre você, para que o nosso empreendedor, que ainda não teve a oportunidade de conhecê-lo, conhecesse um pouco mais. Oi, Robson, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar aqui desse podcast, desse projeto Conta aí, Contador. Quero dizer que para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui falando de contabilidade, falando da nossa profissão. Eu sou, além de um apaixonado, também um entusiasta da contabilidade. Eu acredito muito na nossa profissão, eu acredito muito da importância do profissional da contabilidade para a sociedade. Eu acredito que a nossa profissão, ela, diferente do que muita gente às vezes tenta nos pregar, né? Tenta rotular, nós podemos ser, sim, bem-sucedidos, nós podemos ser realizados pessoal e profissionalmente com a contabilidade, e eu tenho trabalhado muito para demonstrar isso para os nossos colegas, independente do conceito de contabilidade. Na verdade, como você falou, a gente teve a oportunidade de estar junto em sala de aula já há bastante tempo, lá na Vila Peri, que é o bairro onde eu nasci e me criei, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo que desde essa época a minha visão era de que o contador poderia ir além, né? Poderia fazer mais, e isso não mudou. Eu continuo acreditando que nós podemos e devemos ter a visão empreendedora de transformar as possíveis desvantagens que existam na nossa atuação profissional em vantagens de negócios e que, sem dúvidas, esse é o caminho para que a gente possa ser cada vez mais profissionais bem-sucedidos. E com relação a, especificamente, o desafio aí que assumi esse ano de presidir o Conselho Regional de Contabilidade, é um desafio que eu recebi com muita alegria, mas também com bastante consciência da responsabilidade que é. Nós somos uma profissão grande, uma profissão forte. O contador no estado do Ceará estava insatisfeito, e a prova disso foi a própria eleição, né? Independente da discussão política, que é uma análise técnica do próprio resultado do que foi esse processo eleitoral. E, junto com essa ideia de renovação, traz-se junto uma expectativa de uma atuação diferente. Então, essa expectativa gera cobrança, essa expectativa gera, obviamente, uma perseguição, uma busca por resultados, e eu não tenho dúvida de que os profissionais estão esperando bastante, tá? Já estão esperando muito de mim também, mas eu não sou de fugir da responsabilidade não, Robson. Então, se está nas minhas mãos, se eu estou à frente desse grupo,
pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor para que a gente possa alcançar os resultados. Então, mais uma vez, eu só agradeço por poder estar aqui hoje, compartilhando a respeito de contabilidade, que é algo que eu sempre faço com muito prazer. Perfeito, perfeito. Eu não tenho dúvidas de que os desafios são gigantescos, né? Mas também eu não tenho dúvida do sucesso dessa gestão, né? Não só pela sua pessoa, mas pelo time que está lhe apoiando, que você escolheu, que são pessoas gabaritadas, realmente pessoas que amam a contabilidade, né? Antes aqui em off nós estávamos conversando sobre a Clara Germana, né? Que é uma pessoa que eu tenho muito apreço, participei um pouco da gestão dela enquanto presidente do CRC, e com certeza você se cercou de pessoas muito capacitadas. Eu não tenho dúvidas de que essa gestão ela será um sucesso, né? E conte comigo, conte com os contadores aqui da região de Maracanaú. Com certeza nós estamos aqui para sermos protagonistas, né? E não apenas coadjuvantes aqui do quadro e da profissão, tá? Amém. Presidente, eu gostaria de Fico feliz iniciar. com esse apoio, com essa ajuda de vocês. Até peço desculpas para fazer um interponto aqui que é interessante. Isso que você falou se corrobora muito com o nosso pensamento no que diz respeito ao que foi a montagem desse time, né? Nós tivemos uma preocupação, inclusive, na hora de montar. Isso é uma pergunta que eu recebo até com uma certa frequência, porque muita gente chega, tratando assim de forma bem transparente para mim, e pergunta assim, ó, Felipe, mas eu achei que o professor Marcos Lima fosse estar contigo já no grupo, que o professor Rodinelli, tinha assim, né, a própria Clara Germana, mas, sem dúvidas, essas pessoas são profissionais com uma contribuição sensacional. No entanto, como nós estávamos estabelecendo pilares de inovação, de renovação, nós precisávamos dar a oportunidade para que novas pessoas fizessem parte desse ambiente do Conselho de Contabilidade. E não é à toa que 75% do grupo que compõe hoje a gestão nunca foram nem conselheiros. Mas, assim, eu me sinto muito feliz por estar cercado de pessoas extremamente competentes, não só os que fazem parte da gestão, mas também aqueles que contribuem de forma indireta, como é o caso desses que eu citei, né? A Clara Germana sempre nos dando ali direcionamentos, contribuindo com a sua experiência. E a ideia é essa, Robson, é trazer vocês, profissionais que estão no mercado, assim como eu, que podem ampliar a visão daquilo que o Conselho pode atuar, trazer esses profissionais para perto do Conselho, para que nós possamos juntos identificar os pontos de melhoria para a nossa profissão e, não só isso, elaborar os planos de ações que são necessários e implementá-los. Porque também não adianta muito, né? Muitas vezes, em momentos como esse, até de bate-papo entre profissionais, é comum a gente ouvir lamentações, reclamações. Na verdade, se a gente for puxar, né, existem alguns discursos que são desde o início da faculdade. Por exemplo, a profissão precisa ser mais valorizada. Cara, onde você vê 3 contadores conversando, uma hora esse tema vai chegar. O advogado é mais respeitado do que o contador em algumas instituições, em algumas repartições. O advogado tem uma voz mais forte perante a sociedade. Tudo isso a gente já identifica há muito tempo. Há muito tempo, A questão é, o que é que nós vamos fazer para mudar esse cenário? Esse tem sido o ponto-chave que nós estamos trabalhando. É a discussão no sentido de vamos agir para mudar isso logo. Então, por isso que eu achei interessante já fazer esse preâmbulo inicial aqui da nossa conversa. Ainda nesse preâmbulo, você falou sobre a questão da valorização, né, da nossa classe contábil, né? Eu lembro muito bem de algumas conversas que eu tive com um antigo presidente do conselho, né, que era o Cássio. E o Cássio foi meu professor na faculdade, pra você ter ideia. E já na faculdade eu conversava com ele a respeito disso, né, da valorização, porque mesmo enquanto acadêmico ainda, eu já observava que a contabilidade ele era, na época, né, a gente achava que era uma profissão secundária, né? Só que hoje, depois de formado e atuando na área, empreendendo na área contábil, nós temos claramente a visão de que nós somos os profissionais não secundários, né? Aquele negócio, né? Um contador, ele pode fazer N coisas, enquanto outras formações não permitem, né? Então, nós, realmente, eu achei fantástico a escolha do tema e do lema, né, dessa gestão, que é sermos protagonistas, né? Eu acredito que, às vezes, nós, contadores, nos apegamos muito àquela questão, precisa ser valorizado, precisa ser valorizado, mas o que é que você, enquanto profissional, está fazendo para ser valorizado, né?
Porque se você quer ser valorizado, você precisa entregar algo a mais ao seu cliente, né? Não é simplesmente você gerar imposto e mandar, porque aí você vai estar sendo só mais um. Eu concordo que nós precisamos ser mais valorizados, porém, nós precisamos nos valorizar, né? E uma coisa que a gente discute muito realmente em roda de contadores é isso, mas o contador não é uma classe unida. Infelizmente, todas as classes profissionais vão ter aquelas pessoas que são do contra, né? Quando eu chego com uma ideia maravilhosa, empolgada, vamos fazer isso, aí tem aquilo outro, não, mas não vai dar certo, porque os clientes não respeitam, o contador não valoriza e tal, né? E assim, eu acredito que para nós sermos protagonistas e valorizados, nós temos que nos valorizar enquanto profissionais, né? Eu lembro que eu participei do NIBO Conference em São Paulo, acho que foi 2018, 2019, e lá uma das palestras, o palestrante ele falou isso, ele falou, olha, você quer ser valorizado, mas o que é que você está fazendo para ser valorizado? O que é que você está entregando de diferente para o seu cliente? O seu cliente lhe olha e ele lhe vê simplesmente como mais um, né? Então, nessa temática, né, eu gostaria de iniciar aqui a nossa primeira pergunta, que surge muito. O contador, ele é um mal necessário para as empresas? Excelente, Robson. Vamos lá, vamos discorrer, vamos discutir, pensar juntos a respeito dessa pergunta, certo? O que acontece? Existe também uma política e uma linha, e assim, eu, Robson, gosto de abordar tudo de forma muito transparente. Então, como eu falo de forma muito transparente, eu gosto muito de deixar separado o que é o Felipe Guerra, profissional da contabilidade, e o que é o Felipe Guerra, presidente do Conselho de Contabilidade. Então, nesse momento, muitas das minhas opiniões aqui não refletem necessariamente aquilo que o Conselho de Contabilidade pensa, tá? Como entidade, né? Mas sim aquilo que eu, enquanto profissional da contabilidade, que estou aí atuando já há algum tempo, e trabalho muito nessa questão do desenvolvimento profissional já há alguns anos, então eu tenho algumas percepções, alguns entendimentos a respeito de determinados assuntos. Então, com relação a essa história da valorização e do mal necessário, eu particularmente penso que em vários momentos, quando a gente fala de valorização, a gente meio que busca uma romantização. E esse é o ponto de preocupação e que nós precisamos sempre ficar muito atentos para não confundir. Por quê? Porque muitas vezes se diz assim, ó, o empresário nos vê como um mal necessário. Meu amigo, a maioria das profissões são encaradas como um mal necessário. Vamos lá, vamos refletir se não. Quem gosta de ir para o médico? Ninguém gosta de ir para o médico. Estava falando contigo aqui Precisa, é verdade. antes da gente começar, minha esposa foi ter que atravessar a cidade aqui para ir para uma consulta por conta de uma crise alérgica e tal. Isso é um mal necessário, ela precisa cuidar daquela doença, daquilo ali. Então, ela não queria ter que se levantar e atravessar a cidade, perder uma manhã de trabalho para poder ir até o médico. Quem gosta de fazer dieta? Ninguém gosta de fazer dieta, mas é algo necessário para que você tenha uma boa saúde, você tem que ir lá, consultar-se com um nutricionista e seguir as recomendações dele. Então, praticamente, em vários aspectos da nossa vida, as profissões, né, aqueles profissionais que estudaram para nos dar orientações, direcionamentos, caminhos sobre o que nós devemos seguir, tanto nas vidas pessoais como em nível de negócios, eles vão ter uma missão árdua, que é de nos dar caminhos que não eram aqueles que a gente gostaria de seguir. E com o contador não é diferente. Você muitas vezes chega para o seu cliente e diz, você não pode comprar isso, você não pode investir dessa forma, você não pode não pagar o tributo X, você não pode deixar de emitir um documento fiscal. Então, nessa linha, independente do nível estratégico que você posicione o seu negócio, sempre o cliente vai lhe enxergar como alguém que está trazendo algum tipo de obrigação para ele. E isso é uma obrigação não somente porque é a contabilidade, mas porque a nossa vida em sociedade requer que nós tenhamos deveres, né? Então, dentro desses deveres, principalmente quando a gente fala de negócios, nós vamos ter alguns deveres e responsabilidades. O que não significa que nós não podemos nos posicionar para quê? Para que os benefícios da nossa atuação profissional não sejam maiores, né? E se materializem como maiores e mais perceptíveis do que os deveres. Então, o bônus é maior do que o ônus. Então, imagina,
fazer a dieta é ruim, ir para a academia é ruim, mas ter saúde para poder aproveitar a sua vida com seus filhos, para poder viver mais tempo e com a melhor qualidade, vale a pena. Então, ao mesmo ponto em que pagar tributo é ruim, ter controle de todas as suas finanças, ter todos os documentos, ter tudo lançado, muitas vezes pode, num primeiro momento, aparentar para o cliente, para a empresa, ser uma obrigação ruim. Mas ter o seu negócio com a sustentabilidade financeira, com a eficaz gestão financeira, conseguindo saber quais caminhos efetivamente você deve seguir, pagar o mínimo de tributo possível dentro da legalidade, isso tudo são bônus que essa atuação traz. Então, eu acredito que o contador, ele não deve se posicionar e não deve aceitar essa posição de mal necessário. Porém, ele tem que entender que qualquer coisa distante demais disso é uma visão romantizada demais do processo, e que, na realidade, enquanto consultores, assessores, gestores de negócios, tudo aquilo que obriga uma determinada pessoa física ou jurídica a ter que fazer algo vai ser sempre enxergado como uma coisa chata. Interessante você ir para a escola, você estava na faculdade, aquele professor que lhe exigia a fazer o artigo, a fazer os trabalhos, você dizia, rapaz, eu tenho que fazer isso porque isso é um mal necessário, eu preciso fazer esse trabalho porque, apesar de eu não ter tempo e não estar muito afim de fazer, isso vai me ajudar a aprender. Então, é um mal necessário. Entendeu? Tenta enxergar mais nessa linha. Interessante você pontuar sobre essa questão da obrigatoriedade, né? Eu acredito, eu sempre tive esse pensamento, que o fato de nós sermos encarados enquanto mal necessário é justamente por conta da obrigatoriedade que as empresas têm de ter um contador, né? A lei, o Código Civil, determina que as empresas elas tenham um contador para poder fazer a assinatura dos balanços, documentos, entregar as obrigações. Ela obriga isso, né? Se fizermos uma análise no contexto mundial, em outros países não são só contadores que fazem esse tipo de trabalho, né? Não é obrigatório que um contador formado faça esse tipo de trabalho. Por exemplo, nos Estados Unidos nós temos a figura de um contador que faz só digitação e lançamento de documento, e tem a figura realmente do contador, que é um analista, que é aquele cara que faz coisa diferente. Então, acredito que essa questão de dizer que o contador é um mal necessário, ela se dá por conta da obrigatoriedade, né? A partir do momento que eu obrigo uma pessoa a fazer alguma coisa, eu estou realmente tornando ele um mal necessário. E cabe a nós, né, eu acredito que cabe a nós, contadores, mostrarmos ao cliente que, sim, eu posso ser um mal necessário para você, mas, porém, eu posso ser muito mais benéfico do que esse mal que você considera mal necessário. Porque se eu lhe der um planejamento tributário legal, se eu lhe der uma orientação legal, coisas simples, por exemplo, eu tenho um cliente que ele comprou um equipamento, né, uma máquina de fora, e a Cefaz tributou, né, aplicou a tributação do ICMS, né, para esse cliente, porque o fornecedor dele não colocou na nota que o equipamento ele era para mobilizar. E nós aqui, uma coisa simples, uma coisa básica de praxe, simplesmente fomos na Cefaz, dissemos que aquele equipamento ele era para uso, né, para equipamento mobilizado, e retirou a cobrança do ICMS. Para o cliente, isso foi uma coisa fantástica, ele deixou de pagar, salvo engano, R$16 mil de imposto, né? Então, aquilo para ele ficou marcado para ele, só o meu contador fez... Exatamente, meu contador fez com que eu deixasse de pagar R$16 mil. Então, assim, é uma coisa que aparentemente é simples, para você ver o quão importante é nós sermos diferenciados, né? E isso não foi algo assim, foi uma coisa de outro mundo. Não, nós fizemos o nosso trabalho, que é analisar a tributação e dizer se está correto ou não. Só que para o cliente que está ali da outra ponta, o nosso ouvinte empreendedor, ele não vai entender isso até que eu apresente para ele. Então, acho que nós, contadores, devemos realmente nos mostrar. Dizer, cliente, eu estou fazendo isso aqui por ti, eu estou dizendo para você que você iria pagar esse imposto, mas você não vai porque a legislação diz que você não precisa pagar. Então, eu estou fazendo algo demais? Não, eu estou fazendo o meu trabalho enquanto contador, mas eu tenho que explicar para o cliente, olha, eu sou o contador, estou lhe orientando da maneira correta, para que ele consiga entender, o meu contador, ele está fazendo algo que eu preciso, né? Nos tornarmos necessários, né? E nessa linha de se tornar necessário, qual a importância que a contabilidade ela tem
presidente, para o empreendedor? O que você considera que nós, contadores, possamos auxiliar o empreendedor, desde lá quando ele tem aquela ideia, né? Que nosso público ele é formado por empreendedores que já estão empreendendo e por aquelas pessoas que estão pensando em empreender. Na sua concepção, qual a importância de nós, contadores, para o empreendedor, para quem quer ser empreendedor? Excelente, Robson. Vamos lá. Vamos continuar refletindo aí junto sobre esses pontos, né? Eu queria pegar só antes da gente avançar para esse ponto, eu queria pegar um gancho, uma conexão do que você disse, para a gente refletir junto sobre isso, né? Nós, de fato, pelo Código Civil, as empresas elas são obrigadas a terem um contador. Mas olha que interessante. As empresas elas estão obrigadas a ter um contador para fazer sua escrituração contábil, assinar seus balanços. Porém, o que mais acabou se materializando como um serviço prático do contador de execução foi folha de pagamento, apuração de impostos, envio de obrigações, ou seja, aquilo que em tese não é prerrogativa do profissional da contabilidade. Se você pegar a resolução que trata das prerrogativas do profissional, isso não é uma prerrogativa exclusiva, não é só um contador que pode apurar uma guia do Simples Nacional, não é nem um contador que é o profissional mais habilitado para, por exemplo, fazer uma folha de pagamentos. Mas o profissional da contabilidade ele acabou abarcando essas atividades que são correlacionadas à nossa atividade principal, e isso ampliou muito o seu rol de atuação. É até por isso que aquela fala inicial sua se materializa tão bem de dizer o seguinte: olha, tem um monte de coisa que o contador pode fazer e que outros profissionais não estão tão preparados para fazer. E é interessante o quanto isso nos traz uma possibilidade de mercado extremamente diferenciada em relação a muitas outras profissões. Só que, muitas vezes eu vejo, de fato, a gente trabalhando na desconstrução disso, ao ponto em que isso pode ser ruim para a gente enquanto empreendedores, tá? Sim. Aí eu acho interessante, você falou sobre os empreendedores que estão começando, empreendedores que já têm um tempo de mercado. Certa vez eu vi um CEO de uma grande empresa fazendo um paralelo, foi a primeira vez que eu vi, né? Ele chamando de empreendedores, né? Aqueles que estão começando, e chamando de empresários aqueles que já têm alguma experiência de mercado, e ele conceituava essa separação. Achei bem legal e desde então eu tenho adotado, né? Nós temos, desde o momento onde alguém materializa uma ideia, né? Tem um sonho ali de ter um projeto, que na verdade é interessante isso, porque eu estava ouvindo um podcast sobre a parte de storytelling, né? E o pessoal contando ali a história da Disney, né? E ele dá uma explicação assim: poxa, para vocês terem uma ideia, pessoas jurídicas todas são histórias fictícias. Porque quando você desenha na sua mente o desejo de ter um negócio, aquilo ali é uma história fictícia, é uma história que não existe no mundo real. Você vai começar agora a tentar escrever aquela história do mundo real, mas é algo fictício. E o empreendedor, quando ele está aqui com aquela ideia na sua cabeça, que não passa de ficção, e ele vai ter que colocar aquilo em prática, ele muitas vezes não faz ideia do que é que vai ser necessário para colocar aquela ideia em prática. Eu já disse isso diversas vezes durante as minhas aulas, que o cara muitas vezes decide montar um autopeças, porque ele sabe comprar e vender peças. Mas ele não sabe contratar pessoas, ele não sabe aonde é que é a melhor localização geográfica para que aquele negócio funcione, ele não sabe quais são as obrigações de natureza trabalhista e de saúde e segurança do trabalho que ele vai ter que cumprir, ele não sabe quais são as obrigações tributárias que ele terá de cumprir também, ele não sabe quais são os relatórios financeiros que vão ajudar com que a empresa dele tome as decisões. Então, o contador ele se torna uma peça fundamental desde o momento em que essa história está começando a ser escrita. E é interessante, Robson, porque recentemente eu visitei um grande grupo de comunicação aqui no estado, né? E conversando com o diretor, aí a gente sai, né? Está saindo do universo do empreendedor e já indo para, por exemplo, o universo de uma grande empresa que tem ali já uma gestão, apesar de familiar, bem mais robusta. E ele falando lá a respeito do conselho consultivo da empresa, que se reúne, inclusive com a supervisão e o auxílio do pessoal da governança corporativa e tal. E ele falando sobre o que é pauta do conselho consultivo,
a todo instante, tudo que ele falava, eu disse assim, cara, isso aí um contador pode te ajudar. Isso aí um contador pode te ajudar. Ele falando sobre orçamento, falando sobre planejamento financeiro, falando sobre planejamento tributário, plano de expansão, negociação e gestão de passivos trabalhistas e tributários. E a todo momento eu ouvindo e só esperando ele me dizer quem era o contador que estava participando daquele processo inteiro. E ele, depois de muito tempo a gente conversando, aí a gente foi entrar especificamente no ponto da visita, ele disse assim, inclusive, né, vamos colocar já na pauta jornalística a participação de vocês contadores agora, nessa época, porque vai começar a declaração do imposto de renda, né? Aí eu disse, cara, tu falou comigo aqui pelo menos 10 temas que envolvem uma participação significativa do contador, como todos esses que eu acabei de mencionar. E você lembrou de que o contador pode ser uma peça atuante somente quando falou do imposto de renda? Isso, para mim, só demonstra de forma clara o quanto a sociedade ainda não consegue enxergar o quanto o contador pode contribuir. Então, o contador, agora respondendo bem objetivamente a tua pergunta inicial, o contador ele pode contribuir em praticamente todo o surgimento e a manutenção do negócio. Eu não conheço, e aí, obviamente, não é simplesmente puxando a sardinha para a nossa brasa, mas é sendo tecnicista mesmo. Eu não conheço tecnicamente, Robson, nenhuma outra profissão que detenha os múltiplos conhecimentos que são necessários para poder orientar o negócio quanto o contador possui. Porque hoje, vamos lá, agora pensando em aspecto prático mesmo, se você precisa constituir uma empresa, você vai pedir a ajuda do contador. Se você precisa regularizar-se perante os órgãos regulamentadores, você vai precisar da ajuda do contador. Se você vai precisar definir o seu regime de tributação, você vai precisar da ajuda e orientação de um contador. Se eu vou decidir o meu planejamento financeiro, tem que ter o contador. Se a gente vai definir orçamento, eu preciso levar em consideração diversas variáveis que só o contador pode me fornecer. Se eu vou definir um plano de mínimo de geolocalização com base no perfil do meu cliente, quem vai me definir, me ajudar a definir quem vão ser meus fornecedores, qual é o tempo médio de recebimento de compras, qual é o prazo médio de pagamento, quanto é que eu posso dar de desconto, quanto é o meu custo da mercadoria, tudo isso vai ser o contador. Então, assim, eu não consigo enxergar de forma prática, independente do perfil e do porte do negócio, uma empresa que consiga sobreviver sem o auxílio de um bom profissional da contabilidade, porque ele está presente em todas essas áreas e todas essas decisões. Sem dúvida, sem dúvida. É interessante você falar sobre essa questão da multiplicidade, né, que o contador ele pode atuar, o leque de coisas em que nós podemos atuar. Eu, quando fui professor da faculdade CDL, lá eu lecionei a disciplina de introdução à legislação tributária lá, né? E lá era uma turma já realmente de pessoas já um pouco de adultos, né, já maduros, né? Tinha alguns adolescentes, mas eram um pouco mais maduros. Essa é a vantagem de lecionar em universidade, né? Que você já tem pessoas com a cabeça já um pouco mais aberta para a profissão, né? Para se tornarem profissionais. E interessante que não era uma disciplina do curso de contabilidade, né? Era da formação de logística, né? E tinha essa disciplina de legislação tributária. E eu lembro bem que os alunos, eles já iam para a aula com aquela ideia, mas vou saber sobre imposto, e eu tentei transformar a disciplina de uma forma que eles absorvessem para a vida deles, né? E isso foi muito interessante, foi muito satisfatório. E lá, uma das coisas que eu frisava bem era que a contabilidade, ela não é simplesmente lei, né? Porque quando você fala, alguém lhe pergunta, você é contador, você lê muito, né? Você sabe muito das leis, ou então você sabe muito calcular. Duas coisas que taxam nós contadores, é que sabe fazer conta e que sabe ler. Mas, na verdade, a universidade, ela nos obriga, entre aspas, a ter um conhecimento geral de tudo, né? Então, isso nos traz bagagem, né? E sem contar que, por conta da legislação estar mudando, hoje não é mais nem diariamente, a cada hora muda a legislação, infelizmente, né? Então, nós precisamos estar ali atualizados constantemente, e isso faz com que nós tenhamos um conhecimento mais vasto, né? Faz com que nós realmente tenhamos esse conhecimento. E um dos pontos que eu quero salientar aqui na sua fala foi que tem muitas coisas que não é prerrogativa do contador, né? Você citou aí folha de pagamento, agora por último, né, declaração do imposto de renda,
entre outros, né? Simples Nacional, tudo isso não é uma prerrogativa do contador, né? Outros profissionais podem fazer isso, né? Então, acho que nós, contadores, acabamos que nos voltamos muito para a entrega de obrigações e acessórios, porque o governo, infelizmente, ele nos joga uma carga muito grande de obrigação acessória, são SPEDs de tudo, obrigações de tudo, e vindo novas obrigações, acaba que nós, contadores, ficamos ali fechados na entrega de obrigações e acessórios e nos esquecemos de fazer aquilo que nós realmente devemos, né? Que é análise, sugestão, entrar nas empresas para que diga, olha, é melhor ir naquele caminho, não faça aquele investimento porque vai ter essa consequência e tal. Fazemos realmente análise, nós somos analistas, né? O contador, eu penso assim, o contador, acima de qualquer coisa, ele é um analista da situação da empresa, né? Ele tem que analisar a situação como geral e, dentro dos conhecimentos, dar a sugestão de como agir e não só assinar balanço, né? E, diante disso, nós estamos vendo, né, uma modernização muito grande de tudo, né? Então, o seu doutorado ele foi em sistemas de informação, não é isso? E eu vejo que nós avançamos, acredito que, lendo alguns artigos, nós avançamos 10 anos em 2, né, por conta da pandemia. Acabou que isso, como tudo na vida, tem um lado bom, né? Até a pandemia tem um lado bom, porque nós precisamos, foi necessário avançarmos 10 anos em 2, né? E, diante disso, como você considera que a tecnologia ela pode auxiliar o empreendedor e nós, contadores? Em que ela auxilia o empreendedor quanto a isso? Muito bom, Robson. O que é que acontece? Na verdade, a pandemia ela foi um catalisador poderoso do avanço da tecnologia para a sociedade, né? Porque nós passamos a ter que consumir algumas coisas que existiam tabus de que não dava para se ir para o digital, nós passamos a ter que ir para o digital. Mas é interessante porque a velocidade com que a sociedade evolui, e principalmente o uso de tecnologia evolui, é absurdo. A gente evolui tecnologicamente enquanto sociedade nos últimos 100 anos, talvez 150 anos, como nós nunca avançamos na história. Existem alguns pesquisadores que gostam de citar até o exemplo, que é o seguinte, ó, se você pegar uma pessoa que nasceu hoje em dia, né, nos tempos de hoje, e você colocar ela 100 anos no passado, ela vai sofrer mais, talvez, do que se você pegar essa pessoa de 100 anos no passado e botar ela 500 anos no passado. Porque de 100 anos para trás, para 500 anos atrás, a diferença na vida dessas pessoas, por mais que nós tenhamos um lapso temporal de 500 anos, não era tão grande. Agora, se você pegar de 100 anos para trás e trazer para os tempos de hoje, você percebe que o avanço tecnológico é absurdo, é assustador. Robson, eu não consigo nem calcular, assim, hoje em dia, de forma prática, que há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente não tinha internet, cara. Como é que pode? Eu vi um vídeo recente do Bill Gates, onde ele falava sobre como é que ia ser o uso da internet, e você fica assim, ó, assustado de dizer o seguinte, cara, como é que pode? A gente vivia sem isso? Que eu lembro que um entrevistador até dizia assim, ó, você vai poder trocar mensagens simultâneas em tempo real e tal, como a gente usa hoje, de forma poderosíssima, o WhatsApp para tudo. Aí o entrevistador, meio que tirando assim, de tempo, disse assim, ó, mas isso já existe, chama-se SMS. Aí ele dizia, eu vou poder transmitir um jogo e a pessoa vai poder assistir de onde ela estiver. Aí o cara disse, mas isso já existe, chama-se televisão. Então, as pessoas não conseguiam imaginar a dimensão de como a tecnologia ia nos impactar nos tempos de hoje. Por que eu estou fazendo questão de reforçar isso? Porque é natural que ainda exista, e sempre vai existir, porque o ser humano é resistente à mudança, uma percepção de que as coisas tendem a voltar para como era antes. Mas, pessoal, o que nós podemos esperar de forma muito certa é que dificilmente as coisas sejam igual como já foram no passado. A gente vive uma evolução que ela é constante e, se você parar para refletir, permanente. Sim. Independente das mudanças que houveram, quando foi que você chegou e disse assim, ó,
esse ano aqui de 2015 nós voltamos a trabalhar igual nós trabalhávamos em 2005. Não tem como. Não tem como, não tem. Não tem como. Então a evolução ela é permanente. Quando a gente fala de evolução no sentido de mundo dos negócios, aí, meu amigo, isso é assustador, absurdo. Nós estamos falando já de metaverso, nós temos que pensar na contabilidade diante de um cenário do metaverso. Nós temos que parar para analisar o aspecto de que a cada vez mais as gerações são nativas digital, ou seja, nasceram num ambiente extremamente conectado e tecnológico, são diferentes da maioria de nós contadores, que somos de uma geração onde nós somos imigrantes digitais, né? Nós não nascemos no ambiente digital, mas fomos nos tornando, nos adaptando a esse ambiente. Então, por exemplo, hoje o meu filho de 2 anos, ele pega qualquer tablet, qualquer celular, e vocês que têm criança em casa sabem disso, e ele consegue fazer pleno uso, que às vezes até melhor do que você. Se duvidar, verdade. Ele sabe utilizar um YouTube, uma plataforma de qualquer rede social, né? Até mesmo de jogos, melhor do que a gente. Então, essas pessoas, elas estão desenvolvendo, e quantos de nós não estamos começando a lidar aí com segundas, terceiras gerações de empresas familiares, onde os jovens que estão assumindo a frente das empresas não aceitam, eles não conseguem aceitar, não faz sentido para eles que uma contabilidade vai ser encerrada em abril do ano seguinte, em maio do ano seguinte. Ele disse, não, mas eu preciso disso aqui hoje, dia 5 de janeiro, porque como é que eu posso saber como é que foi o meu 2021? Eu preciso do resultado do mês de fevereiro agora, no primeiro dia de março, porque eu preciso saber como é que foi o meu fevereiro. Então, diante dessa nova perspectiva de utilização da informação, do novo perfil de consumo da sociedade, cada vez mais onde as pessoas não sabem o que é esperar. Ninguém sabe mais o que é esperar, Robson. Antigamente, brincava muito, né? Essa geração mais nova, ela não sabe o significado de uma palavra chamada paciência. Eles não foram preparados para isso, né? Antigamente, você queria comer um bolo, você tinha que esperar, no meu caso, né? Minha mãe ou minha avó ir no supermercado, comprar os ingredientes para que ela viesse, e quando ela tivesse o tempo, ela fosse preparar o bolo e tinha que esperar ele ficar pronto. Hoje não. A criança disse, eu quero um bolo de chocolate. Você vem aqui no iFood e compra em 20 minutos, meia hora, está na sua casa. Então ela não teve que lidar com as frustrações de esperar, de não sair do jeito que queria. Então isso afeta diretamente o mundo dos negócios. Quando é que você imagina aí, você enquanto consumidor de um negócio, de um serviço, você quer comprar uma camisa de um time, você quer comprar naquela hora. Você não quer esperar, eu vou domingo à tarde no shopping, na loja. Não, você quer entrar no Instagram agora, já ver os modelos que tem, já ver os tamanhos, já ver a entrega, já ver se aceita o Pix, para você fazer essa compra e chegar na sua casa logo. Então, com a contabilidade, não será diferente. A contabilidade, ela tende a evoluir nos próximos anos na mesma velocidade que ela evoluiu nos últimos anos, ou até mais, porque essa curva ela é sempre exponencial. A gente está falando aí de uma equação que ela é sempre muito mais forte a cada ano que passa. Então, a evolução ela está mais do que ela está na escala exponencial, né? Essa evolução tecnológica, né? Perfeitamente. Então, você imagina que cada vez mais nós vamos ter sistemas webs sendo utilizados pelos negócios, sistemas webs completamente interligados. Mas o que é completamente interligado? É você imaginar que o CEO da empresa, o diretor financeiro, ele está fazendo a autorização de pagamentos aqui pelo aplicativo, seja lá de onde ele for, e a partir dessas autorizações de pagamentos, toda a movimentação financeira, fiscal, contábil, já está feita de forma web, aonde você, enquanto contador, analista, que aí que eu pego o que você disse, é interessante, Robson, porque assim, devido ao nosso modelo organizacional, meio que em alguns momentos vira como se fosse assim algo pejorativo você dizer que é um analista. Porque dentro de uma empresa de contabilidade, né, você começa, né, o estagiário,
o auxiliar, o assistente, o analista, o gerente, o supervisor, o coordenador e o contador. Então, se eu dissesse o contador é um analista, é como se eu estivesse rebaixando ele. Só que eu, particularmente, até mesmo nos meus treinamentos, a maioria deles é formação de analista fiscal, formação de analista contábil. E quem é o público? Contadores. Aí o cara disse, não, mas eu já sou contador, eu vou ser analista? Vai. Porque o analista, ser analítico, propor análises com base nas informações, é o futuro da nossa profissão. Exatamente. Cada vez mais nós vamos ser analistas de dados que transformam. Olha que legal isso. Quem já falava isso era o professor Antônio Lopes de Sá, lá na década de 90. Nós vamos ser analistas de dados que vamos transformar esses dados em ativos estratégicos. Então, nosso desafio enquanto contadores é transformar dados em ativos estratégicos. E aonde é que eu reporto, onde é que eu levanto esses dados? A partir de análises. É por isso que nós somos grandes analistas. Cara, o meu doutorado foi em Ciências da Informação e o meu professor, que é um professor catedrático da Universidade da Fernando Pessoa, lá no Porto, ele, em todo instante, e praticamente todas as defesas de tese de doutorado e todas as pesquisas de pós-doutorado eram baseadas em análises de dados. Análise de dados, porque nosso futuro é análise. Então, quanto antes nós entendermos isso, que nós estamos saindo do nível da execução, estamos indo cada vez mais caminhando a passos largos para o nível de análise de dados e da transformação desses dados em ativos estratégicos, mas nós vamos potencializar resultados. Sem dúvida. Vou dar um exemplo prático aqui, Robson, do potencializar resultados, certo? E da análise de dados. Vou traduzir isso num exemplo real. Eu e o Francelli, que é nosso vice-presidente de desenvolvimento profissional lá do Conselho, nós fomos fazer o estudo base, né, do planejamento do desenvolvimento profissional. E a gente levou em consideração algumas variáveis históricas. Primeiro, normalmente participam dos treinamentos dos conselhos o mesmo público. Cara, eu dei treinamentos, agora falando enquanto presidente do conselho, né? Eu dei treinamentos lá enquanto professor. Eu acho que eu passei uns 4 anos ministrando, normalmente no primeiro semestre, os mesmos treinamentos, que era SPED Contábil e ECF. Isso. Eu acho que nos 4 anos que eu ministrei esse treinamento, eram as mesmas pessoas nos 4 anos. Eu até chegava, a mesma pessoa chegava às vezes em sala e dizia assim, pessoal, as piadas são as mesmas, as histórias são as mesmas, vocês aguentem aí, não tem o que fazer. Porque o conteúdo vai ser diferente, mas as histórias vão ser as mesmas. Então, o que a gente pensou? Cara, por que isso acontece? Qual é a origem desse fenômeno? Aí, exatamente, a gente chegou à conclusão que é produto de prateleira. Se o produto é de prateleira, você vai sempre ter o mesmo consumidor indo buscar aquele produto. Então, imagina que você, Robson, tem lá um supermercado onde você normalmente faz as suas compras de casa e você tem já os seus produtos de preferência. Então, você vai lá, até de forma intuitiva, quando é o dia de ir no supermercado, você vai no mesmo supermercado e vai consumir os mesmos produtos. Então, é por isso que existe uma repetição desse processo. Qual que é nosso objetivo, qual foi a estratégia que nós decidimos adotar? Produtos personalizados, porque o produto personalizado, eu vou procurar atrair o público certo para aquele produto adequado. Então, é por isso que nós estamos desenhando produtos enquanto entidade, onde eu tenho produtos estratégicos voltados para a gestão, para o público que busca assuntos relacionados à estratégia de gestão. Então, eu vou ter a possibilidade de atrair um público que tem uma similaridade com aquilo que vai ser falado, ao ponto em que o resultado daquela ação, que às vezes nos demanda um menor esforço, porque nós fizemos o trabalho de fazer a correta análise dos dados, vai gerar um resultado maior do que o que se nós fizéssemos de forma... um exemplo que se usa muito no marketing, né? Tentar matar a formiga com a bala de canhão. Eu tento matar a formiga com a bala de canhão, eu tento dar um tiro aqui, treinamento para todos. Aí eu tento atingir aquele que é específico com um tiro desse tamanho. A probabilidade que eu deixe de atingir muita gente é grande. Verdade. Então, é só aqui uma
talvez um desdobrar aí da pergunta com relação a esse ponto de a gente se tornar cada vez mais analíticos. Uhum. Perfeito. Quanto à questão da inovação tecnológica, né, você comentou aí sobre as redes sociais, né, e a primeira rede social, ela surgiu lá em 95, se não me engano, né, e desde então vem evoluindo. Então, quem já, né, já nasceu nesse período já sabe o que é rede social, mas antes, né, ainda tinha lá as comunicações era somente de ligação. Hoje, você faz uma ligação para uma pessoa, só se for em último caso, você só se comunica através das redes sociais, né? A empresa que ela hoje, né, isso vale para o empreendedor, né? A empresa hoje que ela está fora das redes sociais, ela está totalmente fora do mercado, seja ela qual for. Eu digo para os clientes aqui da Constantino Contabilidade, olha, se você não estiver na rede social, você está fora do mercado. Ah, Robson, mas eu presto serviço de manutenção hospitalar, você tem que estar na rede social. Por quê? Você tem que estar aparecendo, né? Quem não aparece não é lembrado. Então, tem que estar aí. E ainda dentro dessa questão da inovação tecnológica, a Receita Federal, ela também está inovando, né? Você acha que os contribuintes, né, os empreendedores, eles precisam entender que a Receita Federal ela está de olho em tudo, né? E fazendo um link entre a Receita Federal e a rede social, né, e falando de imposto de renda, o cara acha que declara lá que ele tem uma rendazinha lá de R$ 2.000 por mês e nas redes sociais dele ele está lá esbanjando, andando no iate, andando de jet ski, andando de lanche e tal, em locais caros. Já existem casos em que a Receita Federal ela analisa isso. A gente tem casos, já foi divulgado, que ela faz essa análise, além das movimentações financeiras, né? A Receita Federal tem vários acordos com as instituições financeiras, onde as instituições financeiras têm que ceder, né, para a Receita Federal a movimentação, lógico, né, respeitando o sigilo bancário, mas ela precisa fornecer isso para que a Receita ela tenha aquela análise da vida financeira da pessoa. Então, o empreendedor acha que, não, eu tenho uma empresa, mas eu vou movimentar só no CPF, não vou movimentar no CNPJ porque a Receita não vai me pegar. Lendo engano, né? Porque a Receita Federal ela tem tudo. Você, empreendedor, que está nos ouvindo, assistindo agora, não esqueça disso. A Receita Federal ela tem tudo sobre a sua vida, né? Porque os bancos são obrigados a entregar uma declaração chamada E-financeira, onde ele vai falar da sua movimentação. Então, se você quer esconder, né, alguma movimentação, pense bem, né? É melhor você falar com o contador, aí sim o contador ele é importante, que ele vai lhe dar a sugestão de como você pode minimizar a sua tributação, dentro da lei, evidentemente, né? Ele não vai, se aparecer um contador que lhe dê uma orientação fora da lei, eu lhe digo realmente com todas as letras, corra dele. Corra desse profissional, porque ele não vai lhe ajudar. Ele não vai lhe ajudar de jeito nenhum, né? E, presidente, a gente está chegando no nosso horário, da sua agenda é muito corrida, mas eu gostaria de dar uma sugestão, né, e pedir realmente, perguntar, na verdade, né? O nosso conselho, ele é um conselho de contabilidade. Porém, eu acredito que nós, contadores, nós temos uma função social, né? Acho que a nossa função não é simplesmente fazer a nossa obrigação enquanto contadores, nós temos uma função social. E é uma das coisas que eu venho já pensando há muito tempo. Eu acredito que o conselho, ele precisa ser aberto para todos os empreendedores, né? E, além disso, né, nós, enquanto contadores, o conselho em si, ter parcerias, né, que acho que é isso que também você vai tratar, ter parceria com os outros conselhos, seja o Conselho de Administração, a OAB, né, e os demais conselhos, para que nós possamos oferecer ao empreendedor, abrir as portas do conselho para o empreendedor. Aí, de repente, dessa nova montagem da grade de cursos, né, Francelli é um cara excepcional, também eu conheço, o Francelli está em 4 auditorias, né, um cara excepcional. E eu acredito que dentro da grade de cursos, e pensando em pescar aquele público de empreendedores, não só contadores, mas empreendedores também, montar alguma grade específica para esse pessoal, né? Está aqui hoje, nós vamos falar de tributo básico, para que o empreendedor ele entenda o que é, como é que é, e acredito que isso vai contribuir com a nossa valorização. E se você pudesse falar um pouco sobre essa questão também. Perfeito. Vamos lá. Na verdade, Robson, o nosso escopo de atuação ele é tão amplo, que nós precisamos de diversas frentes de trabalho. Para você ter uma ideia, né? Nós estamos aqui há praticamente 1 hora falando sobre empreendedorismo, atuação do contador, mas olhando para o segmento do empreendedor contábil, do cara ali que está atuando com empresas comerciais. Mas existem diversas outras linhas de visões de profissionais da contabilidade, inclusive, que vão destoar completamente disso.
Por exemplo, nós temos pessoal que atua exclusivamente com a contabilidade pública, é um outro universo, tem lá as suas demandas, as suas dificuldades, os seus desafios na lida com o gestor público e tal. Tem o pessoal que trabalha para as grandes empresas, dentro dos departamentos de contabilidade. Eu tive recentemente a oportunidade de me reunir com o presidente da seção Ceará do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e o trabalho deles exatamente na formação de executivos é sensacional, e eles estão lidando ali talvez com um público que a maior parte dos contadores que atendem às micro e pequenas empresas, que é a maior parte da realidade do nosso país, talvez nem consiga contemplar as dificuldades que eles têm ali, ou os desafios que eles têm no seu dia a dia. Então, o que é que a gente está tentando fazer de fato? Realmente dar capilaridade a essa atuação através da utilização das comissões, as comissões de trabalho, e também do próprio desenvolvimento da atuação básica da entidade. Por exemplo, essa relação com a sociedade civil, né? Com os órgãos e as entidades empresariais, tudo isso é fundamental, nós entendemos que isso é fundamental. Nós precisamos ter parceria forte e ativa com o FEComércio, CDL, inclusive eu participei de um quadro da FEComércio falando exatamente sobre planejamento financeiro estratégico, saindo do âmbito só do tributário. E como é que nós estamos fazendo isso? Nós entendemos que nós precisamos primeiro reposicionar o contador. Porque quando a gente busca essas parcerias empresariais, qual é a visão que se tem? A declaração do imposto de renda da pessoa física. Lá vem um contador para falar da declaração do imposto de renda da pessoa física, ou então do ICMS que ele tem para pagar. A parte de gestão, a parte estratégica, a parte de governança, a parte de processos, tomada de decisões, que é onde a gente pode auxiliar muito, utilizando essas áreas correlacionadas, como DP, fiscal, a própria execução contábil, a parte de orçamento, a parte financeira, onde a gente usa isso como ferramenta para a parte estratégica, ainda não é enxergado dessa maneira. Então, nós estamos trabalhando muito para fazer esse reposicionamento. E esse reposicionamento também anda em paralelo com algumas outras ações que são extremamente relevantes. Para você ter uma ideia, e isso eu falo com o maior orgulho do mundo. Assim. Ontem eu tive uma reunião com o pessoal da Comissão de Defesa das Prerrogativas do Contador, que são contadores e advogados, e a gente já vai estreitar os laços, tanto com a OAB como com alguns políticos do nosso estado, para que nós possamos pleitear, obviamente, algumas coisas para o contador. A gente estava discutindo, Robson, coisas que eu enquanto contador e participei do conselho em vários anos, né? Participei do conselho durante 4 anos como conselheiro, 2 anos como coordenador de comissão técnica e 2 anos como membro, jamais vi acontecer. Jamais vi. Nós estávamos discutindo sobre projeto de lei para inviolabilidade de empresas contábeis. Nós estávamos discutindo sobre a essencialidade da contabilidade, atendimento prioritário em órgãos da administração pública. Nós estávamos discutindo sobre até um projeto de lei, que eu tenho até o número dele aqui, o 2468 de 2021, que é um projeto de lei que visa trazer ali um intervalo entre o final do ano e o início do ano, no que diz respeito à exigência de obrigações por parte dos contribuintes, para que o contador tenha ali uma folga, algo semelhante com o que acontece com o Poder Judiciário. Então, são coisas que eu discutindo e a gente vendo isso como possibilidades reais, a gente fica assim, poxa, pelo amor de Deus, onde é que nós estávamos esse tempo todo? Então, são muitas as frentes de trabalho. Então, assim, recebo com uma visão de pleno alinhamento com o nosso pensamento, essa sua sugestão, e pode ter certeza que nós vamos colocar isso em prática, sim, viu? O que é que eu tenho pedido? Eu tinha me policiado, eu tinha falado até para algumas pessoas que já fazem parte da gestão, que eu não ia ficar pedindo paciência para os profissionais, porque quando a gente começa a pedir paciência, isso pode, de alguma forma, gerar um certo sentimento de tranquilidade para que a gente possa desenvolver e acabe demorando um pouco na busca por resultados. Mas tenho pedido um pouco de paciência, não no sentido de dizer o seguinte, vamos fazer com calma. Não é isso. Nós vamos fazer tão certo, e são tantas coisas sendo desenvolvidas,
que quando vierem, vão ser uma vitória e uma conquista atrás da outra. Vocês podem ter certeza disso, pessoal. Vocês podem ter certeza disso. E eu sempre faço questão de dizer que esse é uma fala não política, isso é uma fala de um contador que tem as mesmas dores que vocês, que tem um alinhamento de pensamento muito daquilo que a gente entende como sendo necessidade, e eu sei que a nossa profissão precisa disso. Então, eu estou trabalhando junto com um grupo extremamente competente, extremamente qualificado, extremamente engajado, para buscar tudo isso. Nós vamos buscar, nós vamos lutar muito. Nós já estamos, vocês devem ter visto, né? Essa história de saúde e segurança do trabalho. Eu conversei diretamente com o presidente do Conselho Federal, o Aécio, e ele mesmo falou, Felipe, estou contando com a ajuda de vocês aí do Ceará para nos ajudar tecnicamente nessas discussões. Porque muitas vezes o aspecto político não é o suficiente, você precisa fundamentar tecnicamente, eu preciso resolver isso assim por conta disso. E assim, eu tenho visto com um olhar extremamente esperançoso esse momento novo que nós estamos vivendo. Peço um pouco de paciência, não no sentido de que vai demorar. Peço um pouco de paciência no sentido de que nós estamos fazendo o melhor possível. Então, como nós estamos fazendo o melhor possível, nós não queremos entregar nada de qualquer jeito, então, aquilo que é bom necessita de um tempo para ser preparado, né? Então, nós estamos preparando com o maior zelo, com o maior cuidado e a maior responsabilidade. Mas não tenho dúvidas de que ainda esse ano nós vamos comemorar muitas conquistas, muitas. Perfeito, perfeito. Presidente, eu gostaria que você deixasse aí um recado ao nosso público, né? Nossos empreendedores e que tem esse anseio de empreender. Um recado enquanto presidente do Conselho de Contabilidade, contador, né, empreendedor já há bastante tempo. Deixa seu recado aí para o nosso público. Perfeito. O ponto principal que eu gostaria de deixar aqui nesse momento de encerramento é que você que deseja empreender, que tem um sonho de montar o seu negócio, que está começando aí nesse projeto que, como eu falei anteriormente, num primeiro momento é fictício, mas que vai se tornar real, saiba que qualquer projeto que você inicia, quando você conta com os auxílios corretos, as suas chances de êxito aumentam absurdamente. Então, imagine, quando você vai começar um processo de emagrecer, mais uma vez, vou dar esse exemplo. Se você conta ali com um bom nutricionista, se você conta com um bom educador físico, se você tem um bom suporte, a probabilidade que você consiga fazer isso de forma sem tanto sofrimento e mantendo a sua saúde aumenta. Da mesma forma que, quando você decide montar um negócio, cujo objetivo desse negócio é ter sucesso e resultado financeiro, é ter sustentabilidade, é se perpetuar no mercado, quando você conta com o auxílio do profissional adequado para lhe dar esse suporte, a probabilidade que você tenha êxito, que você economize dinheiro e que você economize também aí na questão de estresse, de desgaste e que você consiga ser mais assertivo, é muito clara isso. Então, quem é esse profissional? O contador. O contador é o cara que vai te ajudar a que você tome as decisões corretas. Inclusive, não subutilize o contador que está lhe auxiliando. Não utilize os seus amplos conhecimentos exclusivamente para formalizar a empresa e para apurar tributos. Converse com o seu contador como um parceiro estratégico. Discuta com ele sobre as suas decisões, sobre os seus anseios, sobre quais caminhos você quer seguir e pode ter certeza que, inclusive, pela experiência que ele detém em exatamente lidar com muitos negócios, ele vai poder contribuir e ajudar muito para que você tenha êxito. Ele vai conseguir trazer atalhos, não são atalhos ilegais, mas atalhos legais, atalhos lícitos e atalhos estratégicos para que você possa alcançar os seus objetivos de forma mais rápida. E você, profissional da contabilidade que está nos assistindo, cada vez mais recepcione essa demanda como sendo algo que conduz aquela linha de valorização e aquela linha estratégica, pensando em se tornar cada vez um profissional analítico de dados que se projeta para o futuro. Esse alinhamento entre a expectativa da sociedade, principalmente dos empresários, e o posicionamento do contador, que vai fazer com que a gente tenha sucesso aí, tanto do ponto de vista social e econômico, como do ponto de vista profissional mesmo, do que diz respeito à contabilidade. Perfeitamente, perfeitamente. Então, empreendedor, pegando um gancho aí das palavras do presidente, né, dizer que
conte como contador, né? Desculpa a redundância aí, mas conte como contador, porque o contador, como foi comentado aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa, né? Ele não tem algumas coisas que não são prerrogativas do contador, mas ele é, com certeza, a pessoa mais capacitada para lhe atender nessa sua ideia de empreender, né? Então, o contador, não diminuindo todas as outras profissões, muito pelo contrário, mas, enquanto contador, eu preciso puxar realmente para a minha sardinha, né? Então, enquanto nós, contadores, né, nós somos as pessoas mais capacitadas de lhe ajudar nesse momento de empreender, e não só na abertura da sua empresa, na manutenção dela. E é como o presidente falou, né, o presidente Felipe falou, não subutilize o contador, seu contador. Exija dele que ele lhe dê algo diferencial, né? Que às vezes o contador ele não dá aquele diferencial, mas também o cliente, né, o empreendedor, ele não procura. Ele prefere muitas vezes procurar fora, né? Ele prefere procurar um consultor fora, alguém fora, do que ele perguntar ao contador: contador, me ajuda nisso aqui. Lógico, tem contadores que não vão poder lhe ajudar, mas a grande maioria vai, né? Então, conte com o seu contador, que ele é a pessoa indicada para isso, né? E, presidente, eu gostaria muito de lhe agradecer pelo seu tempo. Eu sei que é muito corrido, sei que a sua agenda nesse início de ano é bem apertada, né? Acredito que o seu dia deve ter mais do que 24 horas para dar conta de tudo isso, né? Peço a Deus que lhe ilumine aí nessa jornada, né? Que realmente vai ser árdua, mas vai ser muito satisfatória, né? Você vai deixar um legado para a nossa profissão, né? Já está deixando um legado para a nossa profissão. Agradecer também a sua disposição de aceitar esse desafio de ser presidente do Conselho de Contabilidade. Aí mais um assunto interno da nossa profissão contábil. Nós sabemos que, infelizmente, nós temos muita política dentro do nosso conselho, né? Faço votos que você consiga se livrar dessas amarras aí políticas que tem, né? E quero me colocar aqui, enquanto contador, à sua disposição, né, para ajudar no que for preciso, no que for necessário. Conte conosco. Aqui a nossa região, aqui em Maracanaú, nós temos profissionais altamente gabaritados, né? Nós temos vários profissionais também dedicados à nossa profissão. Então, pode contar conosco aqui em Maracanaú. Estaremos sempre à disposição para auxiliar no que for necessário. E, mais uma vez, lhe agradecer pelo seu tempo, né? E esperar que nós já possamos marcar outros bate-papos, que sempre vai ser mais interessante. Amém, Robson. Agradeço demais ao convite, agradeço as palavras e aproveito o momento para mandar um grande abraço aí para todos os profissionais da contabilidade do Maracanaú, reforçar que o Conselho de Contabilidade é também a casa de vocês, que está de portas abertas, que sempre esse diálogo e essa abertura acessível, transparente, será uma marca de toda a gestão, falando especificamente de conselho, e dizer que conto muito com a ajuda de todos vocês, da sua ajuda também, Robson, e parabenizá-lo pelo projeto, que é um projeto como esse, de levar conteúdo para o empresário, para o contador, é sempre desafiador, muitas vezes desacreditado, né? Eu sei que eu comecei isso com a internet em 2014, o pessoal chegava e dizia: rapaz, isso aí não dá em nada, isso aí só está gastando teu tempo, se expondo à toa, mas eu sei que você vai colher frutos desse trabalho e parabenizar pela coragem, pela iniciativa, e conte comigo, viu? Estou à sua disposição, estou à disposição dos profissionais também do Maracanaú, e a ideia é fazer essa gestão aberta, colaborativa e transparente sempre, viu? Perfeito, perfeito. Nosso telespectador, nosso ouvinte do Conta aí Contador, agradecer aqui a audiência, né? E aguardem os próximos episódios do Conta aí Contador, né? No próximo episódio estaremos conversando com outros profissionais da área, né, de áreas afins, e em breve divulgação dos nossos próximos episódios. Obrigadão.